Olá, me chamo Caroline Ribeiro, faço parte do Laboratório de Geoquímica Orgânica, Molecular e Ambiental e nesta edição da Jornada de Iniciação Científica, eu e o grupo de pesquisa o qual eu integro trouxemos o trabalho intitulado como Biomarcadores lipídicos aplicados em lagoas litorâneas do Parque Nacional da Restinga de Urubatiba, no estado do Rio de Janeiro. A geoquímica orgânica envolve estudos como a origem, o transporte, a alteração e o destino de compostos orgânicos em ambientes aquáticos. Além da caracterização da fração orgânica de sedimentos, a mesma auxilia na caracterização da matéria orgânica desses ambientes. É importante ressaltar que a matéria orgânica que se sedimenta no ecossistema ao longo dos anos, mesmo com a perda de alguns de seus componentes mais lábeis, apresenta vários parâmetros seguros para a determinação de sua fonte de origem. Dessa forma, a fonte da matéria orgânica vem sendo estudada mediante diversos biomarcadores orgânicos geoquímicos. Os biomarcadores são compostos orgânicos de natureza específica, com estabilidade química numa determinada escala de tempo, cujas origens e modificações podem ser inferidas a partir das estruturas moleculares. Assim, a geoquímica orgânica tem como objetivo caracterizar a origem da matéria, relacionando a mesma com os organismos que influenciam esta matéria orgânica. Destaca-se que um desses biomarcadores são os N-alcanos. Os perfis de N-alcanos podem ser utilizados como registros geoquímicos, criando uma assinatura que pode ser utilizada para inferir fontes de matéria orgânica deposicional. Ressalta-se que os hidrocarbonetos alifáticos, devido à sua baixa suscetibilidade à degradação microbiológica em relação a outros tipos de matéria orgânica, geralmente são registros confiáveis da origem da matéria orgânica. Assim, os N-alcanos de cadeia curta, contendo de 15 a 20 carbonos, possuem como principais fontes de hidrocarbonetos biológicos algas e bactérias não fotossintetizantes. Já os N-alcanos de cadeia média, contendo 21, 23 e 25 carbonos, possuem como principal fonte de hidrocarbonetos macrófitas flutuantes e macrófitas submersas. Os N-alcanos de cadeia longa, contendo 29, 31 e 33 carbonos, possuem como principal fonte de hidrocarbonetos plantas terrestres e macrófitas emersas. As razões diagnósticas são razões geoquímicas que foram desenvolvidas com a finalidade de auxiliar na compreensão da origem da matéria orgânica deposicional do ambiente em questão. Assim, tem-se o CPI, que é o Índice de Preferência de Carbono, razão entre material de origem terrígeno e aquático, PAC, proporção de material de origem aquática e, por sua vez, ACL, comprimento médio de cadeia. O índice de preferência de carbono é o modo de visualizar a predominância de N-alcanos ímpares com relação aos pares. Assim, valores maiores que 3 indicam perfil de plantas terrestres, enquanto valores próximos a 1 indicam intensa degradação da matéria orgânica por bactérias. Já a proporção de material de origem aquática é a razão que diferencia o aporte de plantas terrestres de macrófitas aquáticas. Valores menores que 0,1 indicam contribuição terrestre, enquanto valores entre 0,1 e 0,4 indicam contribuição de macrófitas emersas e valores maiores que 0,4 indicam contribuição de macrófitas submersas ou flutuantes. A razão terrígeno aquático e o comprimento médio de cadeia diferenciam a matéria terrestre de material de origem proveniente de algas. A relação terrestre-aquática de N-alcanos pode ser importante para distinguir as diferenças nas contribuições de componentes terrestres e aquáticos no conteúdo de sedimentos diferentes. Destaca-se que os N-alcanos de cadeia curta são representativos do material de algas, enquanto os N-alcanos de cadeia longa se originam de plantas terrestres. Além disso, os maiores valores de comprimento médio de cadeia indicam contribuição terrestre, enquanto os valores menores indicam contribuição aquática. Os esteróides são utilizados em estudo da origem da matéria orgânica para estimar contribuições de algas e plantas vasculares no sedimento. Geralmente são encontrados em tecidos de organismos eucarióticos e alterações diagenéticas mediadas por micro-organismos indicam estado redox do ambiente. Em ambientes redutores, é importante ressaltar que ocorre a redução da ligação dupla do colesterol, que vai de colesterol a colestanol, e em condições especiais, o colestanol
também sofrerá a reação de redução, perdendo uma molécula de água e se transformando em colestano. Os isopanóides são encontrados em membranas lipídicas de organismos procariontes. Devido a isso, são relacionados à alta produtividade de bactérias. E é importante destacar que as bactérias produzem o opanoide beta-beta, enquanto que, devido a processos de degradação, é importante ressaltar que é gerado o opanoide alfa-beta. Este trabalho tem como local de estudo duas lagoas costeiras, a Lagoa Comprida e a Lagoa Visgueiro, ambas localizadas no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, que é situado no norte do estado do Rio de Janeiro e engloba áreas como Macaé, Carapebas e Quissamã. Este parque possui 44 quilômetros de praia, sendo que neste trecho existem 18 lagoas costeiras totalmente distintas entre si e de grande interesse ecológico. Este estudo tem como objetivo a avaliação de duas lagoas costeiras no Parque Nacional de Jurubatiba, a Lagoa Comprida, uma lagoa de água doce perene, e a Lagoa Visgueiro, corpo d'água hipersalino intermitente. Assim, o estudo foi focado na distribuição de biomarcadores alifáticos. Além disso, aqui tem uma ilustração do testemunho coletado, onde foi seccionado a cada 2 centímetros. A parte experimental é composta pela extração, onde a primeira etapa é a liofilização, onde ocorre a secagem dos sedimentos, seguido de pesagem de 1 grama de amostra e adição do padrão hexadecano. Posteriormente, a extração por ultrassom da amostra, utilizando mistura de clorometano, metanol 9:1, seguida de centrifugação e concentração. A purificação é composta pela reação de saponificação, que ocorre na temperatura de 80 graus Celsius por 3 horas, seguido de extração líquido-líquido sequencial para separar a fração dos neutros, e posteriormente foi realizada a cromatografia líquida para separar a fração neutra em 3 frações, de hidrocarbonetos alifáticos, hidrocarbonetos aromáticos e polares não saponificáveis, sendo utilizado como estudo os hidrocarbonetos alifáticos. Já na análise instrumental, foi utilizado o cromatógrafo a gás acoplado a espectrômetro de massa, utilizando a rampa que vai de 100 graus Celsius a 330 graus Celsius numa taxa de aquecimento de 4 graus Celsius por minuto, e foi utilizado o modo de varredura linear. A partir da análise do cromatograma de íons totais para as lagoas Comprida e Visgueiro, é importante ressaltar que há intensa contribuição terrígena em ambos os testemunhos por meio do predomínio de N-alcanos de cadeia longa, contendo 27, 29, 31 e 33 carbonos. Além disso, o N-alcano contendo 31 carbonos, ele é predominante de ambientes que contêm gramíneas em seu testemunho. Além disso, é importante ressaltar que a Lagoa Comprida tem mais contribuição terrestre do que a Lagoa Visgueiro, uma vez que a Lagoa Comprida possui grandes quantidades de parafina. Assim, as parafinas estão concentradas e isto ocorre pelo fato da Lagoa Comprida ser perene, ou seja, ela não seca ao longo do ano, enquanto a Lagoa Visgueiro ela é perene e pode secar ao longo do ano. Ao analisar as razões diagnósticas, verifica-se que os valores de índice de preferência de carbono vão de 1 a 3 para ambas as lagoas. Assim, isto indica a intensa degradação da matéria por bactérias e ocorre o retrabalhamento da matéria orgânica. Além disso, os valores da razão terrígena aquática nos segmentos 10 e 14 centímetros indicam fortes indícios de um ambiente de planta superior com ausência de comunidades plantônicas aquáticas. Em relação à Lagoa Visgueiro, em verde, o valor decrescente de Tá para a camada superficial central indica uma maior contribuição de organismos aquáticos associada à intensa atividade microbiana. Já os valores de Park, que é a proporção de organismos aquáticos entre 0,2 e 0,4, indica o aporte de macrófitas aquáticas emergente em ambos os testemunhos. Já a Lagoa Visgueiro,
em verde, apresenta valores de PAC superiores a 0,5. Assim, indica também a presença de macrófitas submersas ou flutuantes. Já os altos valores de ACL indicam contribuição terrestre em ambos os testemunhos, uma vez que a Lagoa Comprida apresenta valores de ACL maior do que a Lagoa Visgueiro, a Lagoa Comprida tem uma maior contribuição terrestre do que a Lagoa Visgueiro. A análise de cromatogramas de íons extraídos da Lagoa Comprida permitiu verificar que há o predomínio do homopano alfa-beta. Assim, isto contabiliza a entrada de bactérias terrestres na Lagoa Comprida. A análise de biomarcadores terpênicos indicam a predominância do opano beta-beta-C31 na Lagoa Visgueiro. Assim, isto indica o predomínio de organismos de origem terrestre. Além disso, o homopano C31 indica a entrada terrestre, com o alfa-beta-opano sendo contabilizado para a entrada de bactérias terrestres para o testemunho da Lagoa Comprida. É importante ressaltar que a Lagoa Visgueiro ela possui uma maior quantidade de homopano beta-beta-C31 do que a Lagoa Comprida. Logo, possui uma produtividade maior de bactérias do que a Lagoa Comprida, uma vez que os opanóis estão relacionados à alta produtividade de bactérias. Isso também é possível verificar ao olhar para o gráfico de profundidade versus opanos, onde a Lagoa Visgueiro apresenta uma maior quantidade de opanos quando comparada à Lagoa Comprida. A partir da análise do cromatograma de íons extraídos para a Lagoa Visgueiro, verifica-se que todos os derivados de esteróis detectados na amostra da Lagoa Visgueiro são originários de zooplâncton. Além disso, a avaliação das fontes da matéria orgânica nos sedimentos foi realizada aplicando-se um diagrama ternário dos derivados de esteróis detectados na amostra, conforme descrito à direita. Assim, a distribuição geral coloca as amostras dentro do campo estuarino, exceto para a seção inferior da Lagoa Comprida, que está associada a plantas terrestres. Entretanto, a camada superficial da Lagoa Visgueiro apresenta um padrão de distribuição de ambiente transitório entre estuário e mar aberto, e isto indica forte contribuição de insumos marinhos para este trecho. Visto isso, determinou-se que a relação de esteranos indica que ambos os testemunhos estão na zona de transição, floresta-lagoa para a Lagoa Comprida e mar aberto-lagoa para a Lagoa Visgueiro. Assim, foi avaliada a origem da matéria orgânica dos sedimentos da Lagoa Comprida e Visgueiro. Dessa forma, foi possível inferir que a vegetação e a origem da matéria orgânica predominante é de origem terrestre. Os valores de proporção de organismos aquáticos, PAC, entre 0,2 e 0,4, sugerem o aporte de macrófitas aquáticas emergente em ambos os testemunhos. Entretanto, os valores de PAC superiores a 0,5 indicam a presença de macrófitas submersas ou flutuantes no testemunho da Lagoa Visgueiro. A Lagoa Visgueiro apresentou uma maior contribuição de matéria orgânica marinha, principalmente na parte superior, enquanto que a Lagoa Comprida possui maior contribuição de matéria orgânica quando comparada na Lagoa Visgueiro. Gostaria de agradecer ao LADETEC pela Bolsa de Iniciação Científica, a FAPERJ, a CNPq, a todos os integrantes do laboratório de pesquisa do qual eu integro, aos meus orientadores e colaboradores e a todos presentes nesta sessão. Obrigada.